Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shalom. Am Israel, 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 Am Israel. O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino, O Davino, O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino Chai, O Davino, O Davino, O Davino Chai. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom Aleichem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Shalom, Shalom Yerushalayim. Shalom, Shalom Yerushalayim. Shalom, Shalom Yerushalayim. Shalom, Shalom Yerushalayim. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Shalom, Shalom Yerushalayim. Vim por la paz de Jerusalén, vim por la paz de Jerusalén, vim por la paz de Jerusalém, Jerusalém para sempre viva em paz. Shalom, Shalom. Shabbat Shalom a todos vocês, ao meu amado e querido irmão aí, o Paulinho. Agora o celular está virado para cá, que eu não consegui colocar da outra maneira, então eu consigo ver o comentário dos irmãos aí. Bom, deixa só eu sair daqui um pouquinho e voltar para cá, deixa eu ver, mais um, aqui, não, sai daí, e eu venho aqui, e eu vou colocar nesse daqui. E tem os comercialzinhos que sempre atrapalham, mas faz parte do negócio, não é? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou tentar compartilhar aqui. Ô, Paulinho. Paulinho, eu fui numa comunidade esses dias aí, que raramente eu vou em comunidade. Raramente eu vou numa igreja, vou em igreja, né? Essas tais igrejas aí. Mas essa igreja, ela tem um diferencial, que é a igreja Apostólica Semente da Fé, do pastor Cristiano, na Avenida do Cursino, 2891. Olha, eu sugiro que você vá lá e faça uma visita, você que me assiste, que mora aqui na região da Zona Sul de São Paulo, tá bom? É uma igreja abençoada, o pastor Cristiano com a sua esposa, os demais pastores são muito abençoados lá. E, olha, depois de 22 anos, né? Foi a segunda vez que eu fui com a minha esposa, a Miriana. E é uma bênção. E lá eles me chamaram de mestre também. Mas eu não sou mestre não, gente. Misericórdia. Eu sou apenas um irmão. Ok? E hoje eu quero começar essa live com você, depois de ter cantado aí o Shabbat Shalom. Ok? Muito bem, eu vou colocar meu outro equipar. Eu acho que esse equipar aqui está muito escurinho aí na tela.
né? Isso aqui acho que fica mais interessante. Deixa eu ver. Pronto. O irmão Paulinho tá me devendo, hein, Paulinho? Você tá me devendo uma live junto com você aí. Deixa eu só chamar aqui. Agora dá, viu, Paulinho? Agora dá pra fazer live com você pela manhã, o horário que você quiser, tá bom? Agora eu tô descansando em casa. Só compartilhar aqui, peraí. As pessoas que eu quero compartilhar. Alex Sampaio. O nobre Alex Sampaio. Alex Sampaio é uma bênção de Deus, viu? Perdão que eu dei um roto aqui sem querer, viu, gente? Pronto. Acho que tá bom aqui a quantidade, né? De pessoas. Depois as pessoas assistem mesmo. Pronto, a Priscila Santos. Eu acho que tá bom aqui. O Pércio lá da Fundação aparece aqui também. Bom, acho que aqui tá bom. Bom, qual é a razão e o motivo hoje de fazer essa live? Olha só. No mundo antigo, presta bem atenção, tá? Deixa eu ver se isso aqui tá. Deixa eu diminuir aqui. Aí. No mundo antigo, não é? No tempo lá de Moisés, também antes de Moisés, no tempo dos suméricos, né? Dos sumérios, perdão, no tempo dos sumérios, no tempo dos egípcios, dos babilônios, em todas as civilizações havia o uso do véu. Por que isso? Na região do Negueb, para substituir o véu, os homens usavam um turbante e as mulheres o véu. Mas por quê? Era uma imposição divina? Era uma imposição do Eterno? Ou era uma imposição dos outros deuses? Não era uma imposição dos outros deuses, não. Tá bom? Era mais uma questão de deserto mesmo. É mais uma questão do sol escaldante sobre o couro cabeludo. Por isso usa-se turbante, véu, pano, túnica, lenço, o que tiver para proteger-se do sol forte. Ok? Deixa eu diminuir aqui que eu acho que está muito alto. Para proteger do sol forte. Beleza? Aqui mesmo no Brasil existem os chamados boias frias, não é isso? A irmã Lola! Oi, irmã Lola! Shalom, shalom para você, a paz do Senhor, irmã Lola. Que Deus te abençoe poderosamente, viu, minha querida? Deus te ilumine muito, bastante, você, o seu marido, os seus filhos, tá bom? Deus te abençoe grandemente, tá? Falando na irmã Lola, eu vou pedir licença, com todo o respeito, irmã Lola. Eu sei que você é mãe, não é? Eu estava comentando com a minha esposa esses dias. Eu estava orando a Deus. Eu sempre oro, irmã Lola. Tá vendo como que o Espírito Santo age? A irmã Lola não está aqui nessa live agora assistindo à toa do nada. Irmã Lola, não fique chocada não com o que eu vou te dizer. Eu estava orando esses dias de madrugada. Isso já aconteceu comigo várias vezes, muitas vezes, no caso de muitas pessoas. E elas foram abençoadas, tá? Não se preocupe, não precisa ficar apavorado, com medo, não tem nada a ver com o demônio, não tem nada a ver com outras linhas, tá bom? Eu vou começar falando diretamente aqui com a irmã Lola, porque a irmã Lola é mãe. E a mãe, pai também, mas a mãe, como eu já ensinei, gente, direto do hebraico, aqui direto da Taná, a Bíblia hebraica, eu tenho aqui a Torá na minha mão,
Eu sei que muitos irmãos discordam disso, e eu tenho respeito. Mas no dia que você for em Jerusalém, no dia que você for em Israel, no dia que você visitar o túmulo da mãe Raquel, o túmulo do rei Davi, você verá lá mulheres, mães, irmãos, rabinos, judeus, todos lá rezando, orando. Porque cada túmulo tem uma história, não é? Eu não vou me aprofundar muito, senão eu vou fugir do tema. Mas eu só quero dizer uma coisa para a irmã Lei, a irmã Lola. Irmã Lola, eu tenho certeza que muitas vezes você orou. Quando a gente usa o termo rezar ele não é do católico não, tá? O termo rezar vem do hebraico também. Tenho certeza que a irmã Lola, durante toda essa vida dela, a irmã Lola orou pelo seu filho, acho que é o Éder, não é? E nessa oração, semana passada, esses dias que passaram, eu estava orando a Deus, e a gente tem aquelas experiências, né? Uns falam que é arrebatamento, ou você dorme. Acontece que o que eu vi para onde eu fui levado, era um lugar onde o Éder estava em situação meio que confuso, meio que perdido. Era um lugar como se fosse um lugar cheio de rochas, de pedras. Estava comentando com a minha esposa, não é? E eu sei que ele estava na minha frente. E ele estava procurando alguém, procurando sair daquele lugar. Aí eu falava assim, opa, eu conheço. Chamava ele, Éder! Ô Éder! Éder! Sou eu aqui, lembra? Aí ele olhava assim, ficava um pouco tempo olhando, até que ele começou, ele lembrou. Aí ele me chamou do meu apelido lá no Lausanne. Eu falei, Éder! Ele falou, oh, que bom que você veio. Há tanto tempo eu estou clamando, estou pedindo, eu estou orando. É de emocionar. E a gente, quando entra nessa questão, nesses pontos teológicos, né? Uns vão dizer, não, isso não é possível. Ah, foi embora desse jeito, acabou, já era. Não é bem assim não, tá, gente? A gente tem costume de patentear Deus, catalogar Deus, tem costume de sentenciar as pessoas, criar galerias, já era, acabou. Yeshua, irmã Lola, disse assim, sabei, pois, o que significa misericórdia quer. Yeshua, também descrito pelo apóstolo Pedro, desceu lá no mundo espiritual. Assim que ele deu o seu tetelestai na cruz do Calvário, tudo está consumado. Ele levou a palavra do Evangelho lá do outro lado também. O judaísmo sabe e entende isso tão claro como o cristal. O próprio Yeshua, Jesus, recebeu ajuda de mentores espirituais na condição de anjo, lá no Monte Tabor, viu, irmã Lola? Então Deus é maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa para a senhora. As suas lágrimas, seu choro, seu pranto, talvez o seu desespero, quando o Éder partiu dessa vida, né? Tinha deixado um buraco, mas nunca foi cortado o cordão umbilical de mãe. Porque a palavra mãe em hebraico, irmã Lola, em hebraico, a gente diz ima. Ima é mãe. Se vocês pegarem na Netflix aí, o filme The Choice, você vai ver Yeshua, Jesus, sempre chamando a mãe dele de Ima, não de Maria, porque Ima é mãe. Só que Ima, mãe, no hebraico, para nós, judeus, tem um significado muito mais elevado e mais profundo, irmã Lola. Presta bem atenção no que a senhora foi e é para o Éder. Ima em hebraico é a fonte das águas que descem dos céus. A gente se segura para não se emocionar. Ima, mãe no hebraico, irmã Lola, também significa geradora de vida, aquela que gera a vida. Eu jamais faria isso
em lidar com uma situação tão delicada, né, de luto, de uma pessoa que já partiu, com a mãe. A gente não tem o direito de brincar com os sentimentos, com a psique, com o lado psicológico de ninguém. Mas uma coisa eu posso afirmar para a senhora com certeza. Em espírito, todas as suas orações, a sua preocupação com o seu filho foram atendidas. Porque quando ele me chamou, eu falei, Éder! Aí ele lembrou de mim um tempo. Aí eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, eu quero sair daqui, mas eu não consigo achar o caminho. Eu quero correr, eu quero encontrar minha mãe. Eu disse para ele, Éder, a sua mamãe, ela está lá no mundo ainda. Ela está lá no mundo ainda, lá no mundo dos vivos ainda. Você está numa outra esfera agora, Éder. Você está agora numa... Obrigado, Miriam, a imagem ficou boa, obrigado. Você está numa outra dimensão, meu amigo, meu irmão. E aí, eu sei que ele veio, me abraçou, a gente se abraçou muito, chorou muito. E no choro dele, irmão Lola, ele pedia muito perdão e muita misericórdia pela dor que causou a todo mundo. Mas nesse exato momento, irmã Lola, do nosso lado, apresenta-se um ser de luz muito forte e diz que as dores já foram saradas. E que o mais importante agora é que as orações da sua mãe, você, Lola, foram atendidas. Tá bom, minha querida? E ali nós fomos caminhando, seguindo aquele ser de luz, até que chegou um momento que o Senhor falou assim, para aí, agora a caminhada é dele. Ele já foi tratado no mundo espiritual, viu, irmã Lola? Ele já foi curado, em todo o sentido que a senhora possa imaginar. Então o que eu tenho para dizer para a irmã Lola é, descansa, fique em paz. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é muito mais aquilo que nos fora passado por pastores, pela igreja, pela teologia dos homens. Tá bom? Deus te abençoe, irmã Lola. Queria tanto dar esse recado para a irmã Lola, mas Deus sabe o dia, o momento e a hora. Bom, eu vou tirar aqui meu talit com respeito, porque está muito quente aqui. Está quente demais. Ai, ai. O Senhor é poderoso, né? Vamos falar então sobre o véu, gente. Olha só, como eu estava dizendo, usa-se o véu, o turbante, usava-se também as túnicas, né? No deserto do Negueb, na região do Mediterrâneo, na região da Palestina, em todos esses países onde o sol é muito forte, é uma região deserta. Existe um versículo dentro de um texto, de um contexto do livro de Shemot. Shemot é o êxodo. Shemot em hebraico é um chamado. Talvez semana que vem, irmã Lula, eu vou estar lá no Lausanne. Eu vou lá visitar o Demetrio, a irmã Vani, o irmão Rubens. Vou ficar um dia lá com eles. Essa gravata aqui também não está muito legal, ela está caindo. Ficar um dia lá com eles lá. Então vamos lá. Êxodo 34, versículo 33. O que está escrito ali em Êxodo 34, versículo 33? Ali está escrito assim. Vai errar Moshe medaber itam vaiten al panav masve. É isso que eu quero que vocês guardem. Ó, tá vendo aqui? Guarda aqui, ó. Vai errar Moshe, ó, vai errar Moshe, midebar itam, vai enten al panav maseh. Essa palavra aqui, maseh, em hebraico. Maseh em hebraico
significa nada mais, nada menos do que véu, que é o véu que Moisés colocou sobre a sua face. A trama aqui é o seguinte. O que eu li para você aqui em hebraico? Em hebraico eu li assim. Assim acabou Moisés... Espera aí só um minuto. Está muito quente aqui. Assim acabou Moisés. Assim acabou Moisés de falar com eles. Vai errar Moshe Medebar. Vai errar Moshe Medebar. Assim acabou Moisés de falar com eles. Tinha posto um véu sobre o seu rosto. Olha, essa história aí é quando Moisés ele sobe no monte pela segunda vez e lá, 40 dias, 40 noites, conversando com o Eterno pede para ele fazer novas pedras, que ele vai escrever tudo de novo, as 10 palavras. Aprende isso, não são 10 mandamentos, tá, gente? Não são os 10 mandamentos, porque Deus não é mandatário, Deus não é ditador, Deus respeita o ser humano, são 10 palavras, tá bom? E Deus vai falar um monte de coisa de novo para Moisés, para falar para o povo de Israel. Só que quando Moisés está ali envolvido com o sobrenatural, com a glória e com o poder de Deus, do Eterno, que desce numa nuvem, e Moisés entra e fica nessa glória, nessa maravilha, às vezes Deus, a gente está falando e a gente a melhor coisa que você tem é você se apegar a Deus, se apegar a Jesus, né? Porque uma vez que você conheceu o nome de Jesus, o nome de Hashem, uma vez que você conheceu Deus e a sua palavra, e você aceitou Ele no seu coração, independente das suas falhas, das suas quedas, tenha certeza de uma coisa. Deus, Ele é amor, Ele é misericórdia, misericordioso. Essa história do inferno, lago de fogo, essa história de demônios com fogo, já expliquei isso no hebraico, não existe. O teu pastor sabe disso, o teu missionário sabe disso, o teu líder sabe disso, aquele que estudou nas faculdades, fez teologia, técnico, médio, técnico, básico, bacharel, ele sabe disso. Só que esse é o único argumento que o sistema tem para prender você lá dentro e te colocar um véu. Talvez isso seja a única coisa que segura as pessoas na igreja. Medo de morrer e ir para o inferno. Deus não criou o homem para o inferno e nem o inferno para o homem. Ok? Quando você vê o cara falar que se você não for na igreja, se você não der o dízimo, se você não fizer isso, não fizer aquilo, você vai para o inferno, é chantagem teológica, é maldade, é perversidade, tá bom? Esse inferno de fogo não existe. Jeremias, se não me engano, capítulo 14 ou capítulo 5, não vou lembrar agora, mas lá em Jeremias está escrito, quando Deus olha para os cananeus, os moabitas, quando Deus olha para os pagãos, pegando os seus bebês, os seus filhos vivos, amarrando-os pelas pernas e pelos braços e jogando eles no caldeirão de Moloque, incandescente, aquele quando você põe a colher ou a faca ou o garfo na boca do fogão e fica vermelho, laranja, não fica? Assim ficava o caldeirão do Moloque com chamas. E eles tocavam uma buzina bem alta ao sacerdote nos montes, para que ninguém escutasse o grito e o pavor das crianças vivas, queimando e morrendo ali. Então Deus vai chamar o profeta Isaías e vai dizer, olha, eu não tenho prazer nisso, isso nunca passou pela minha mente e nem pelo meu coração, fazer isso com os meus filhos. Tomou pastorada. Fala isso para a igreja. Por isso,
Você que perdeu o seu parente, fora da igreja, fora do sistema religioso, fora desse véu que colocaram, não precisa ter medo. Você precisa ter amor e orar, e orar. Os anjos, as instâncias celestiais recebem as suas orações e no tempo certo, na data certa, no dia certo, vão lá, resgatam o seu filho. Tá bom? Muito bem. Então, o mundo espiritual, o próprio Paulo, muitas vezes eu discordo de Paulo, porque Paulo, eu não sei se é bipolar, Paulo, ele se contradiz muito. Mas tem coisas de Paulo que eu acho maravilhosas. Por exemplo, conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, era ele mesmo, que foi arrebatado até o terceiro céu e lá viu coisas que é impossível descrever. Não tem aeroglifo, não tem fonética, não tem fontes hebraicas, suméricas, gregas, egípcias, não tem idioma humano para escrever tamanha glória que é esse lugar, tamanha maravilha que é esse lugar. Eu poderia ficar contando várias experiências que eu tive, várias experiências, com meu pai, com minha irmã, com minha mãe, mas eu vou deixar isso para um outro dia. Mas é só para dizer para vocês, não tenham medo da vida após a morte. Apenas se preocupem em estar afastados de Deus. Só isso. Mas Deus não é sádico, Deus não é tirano, Deus não é louco, sabe? Deus não é uma coisa horrorosa, Ele não é chantagista, que preparou um lugar para você queimar a vida inteira. Não bate com Deus de amor, tá bom? Mas as suas orações são poderosíssimas para melhorar, iluminar, sarar, curar, abençoar, resgatar as pessoas que estão do outro lado, presas dentro dos seus sentimentos de raiva, de ódio, de treva, de angústia, de depressão. Tá bom? Muito bem. Então Moisés, ele fica tão envolvido com essa glória, Moshe, de Deus, que ele não percebe que a luz, a glória, aquela coisa maravilhosa de Deus, a Kadosh, ela pega nele. E quando a luz de Deus pega em Moisés, calma que é com todo respeito, tá? Moisés não rodopia, Moisés não pula, Moisés não cai, Moisés não fica... Não. Moisés, ele nem percebe. Só quando ele sai da presença de Deus e vai descendo o monte e vai chegando perto do lugar onde estão os hebreus, do arraial, não é? Todo mundo olha e vê uma coisa meio estranha, mas o que é aquilo? É um anjo? Mas não é. Mas o que é aquilo? É um anjo, sim, porque o rosto de Moisés, note bem que somente o rosto, a face de Moshe fica iluminada, resplandece aquela glória poderosa. Há escritos de que quando o sacerdote orava com este sinal aqui, esse símbolo aqui, isso aqui é brehá ou brahá, bênção em hebraico, é uma letra em hebraico. Isso aqui, todo sacerdote ou todo rabino ainda hoje, lá em cima no púlpito da sinagoga, ele faz esse sinal por debaixo do seu talit. Ele está abençoando todo o povo com a bênção araônica. E diz que quando eles faziam isso, lá no tempo de Moisés, saía a luz das mãos deles. Uma luz muito forte. Gente, essa live aqui é para quem é crente, tá? Para quem crê. Não é para quem é
é materialista, né? Para quem está preocupado com teologia da prosperidade, né? Para quem é ateu. Não, vocês nem precisam estar aqui. Então, a luz resplandeceu, a glória de Deus grudou, pegou no rosto de Moisés. E Moisés agora desce e o povo fica assustado, vê aquilo. Moisés ainda não entende o que está acontecendo. Moisés, o seu rosto está brilhando. Tem uma luz muito forte no seu rosto. Meu Deus, é muito forte essa luz aí, Moisés. E aí Moisés, ele vai fazer algo. Moisés, ele vai fazer algo. Moisés, ele vai fazer o que talvez, no meu pensamento aqui, irmão Ben, não deveria ter feito. Ele vai cobrir o seu rosto para que a luz, para que a glória do Eterno não alcancem os filhos de Israel também. Teria sido isso um certo egocentrismo de Moisés? Moisés teria sido egocêntrico? Será que subiu para a cabeça de Moisés, subiu para o ego de Moisés? Já havia acontecido algo lá quando passaram o Mar de Junco, tá bom? Que nunca foi o Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho é uma adaptação, não é, de alguns crustáceos, de algumas coisas da rocha, soltava na água e ficava vermelha. Mas não é Mar Vermelho, é Mar de Juncos, sabe? Um mar que a água baixa aqui, ó, no joelho. Não estava aqui em cima, não sei quantos metros, 5 metros de altura não, tá bom? Então, quando ele sai do Egito e o povo começa a pedir água, o que Moisés fala? Mas que povo chato, mas que povo, papapá, ele fica nervosão lá, já está se achando, subiu para a cabeça dele. Será que até, aí ele pega o cajado, né? Deus manda ele bater o cajado na rocha, quando o cajado bate na rocha, sai água, né? Água potável para matar a sede do povo. E aí Moisés se ensoberbece na sua vaidade e diz, será que até isso eu tenho que fazer? Começamos a analisar Moisés por aí. A parte humana de Moisés, tá? Ele sempre foi e sempre será o grande profeta, o maior profeta, ok? Para o povo de Israel. Só que agora, quando ele desce do monte novo, recebe as leis, as 10 palavras, a glória de Deus está sobre ele. O povo vê aquilo. E Moisés pega isso, ele mesmo pega o seu próprio véu e joga. Ele pega um véu e joga. Um lenço, ele cobre aquilo para ninguém ver. Uma das coisas mais desagradáveis que o ser humano pode fazer é querer reter tudo para si. O pastor quer reter a unção só para ele, a sabedoria só para ele, a teologia só para ele, a visão só para ele, a profecia só para ele, pior, a prosperidade só para ele e para sua família. Mas para os hebreus, para o Israel espiritual, para os membros da igreja, não. Ele só quer ser servido. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Aí ele esconde a glória, como se a glória, a prosperidade, a bonança, as belezas, a comunicação entre ele e o Eterno fosse só ali, só ele. No tempo de Moisés, sim. Mas se Deus permitiu, concorda comigo? Se Deus permitiu que o rosto de Moisés ficasse brilhando como o sol, era para compartilhar, dividir isso com os hebreus. Para os hebreus justamente ver esse sinal e ver que Moisés estava falando diretamente com o Eterno, com Deus. Não estava lá com blá blá blá, com quais. Não. Então, nós lemos aqui o Shemot,
Êxodo 34, 33, que está escrito lá. Vai errar, ó, aqui ó, é que está de frente, parece que está ao contrário, né? Vai errar Moshe Medaber Itan vai Yetin Alpaná Maser, que é o véu que Moisés colocou sobre o seu rosto. Deus tinha dado alguma indicação, orientação, ordem para Moisés colocar um véu quando entrasse na presença dele? O texto e o contexto não fala nada disso. Tanto é que quando Moisés entra na presença de Deus na nuvem, ou nas trevas, nas nuvens escuras, Moisés tira o véu. Moisés só colocou o véu quando saiu da presença de Deus agora, que o seu rosto está brilhando. Ok? Assim, acabou Moisés de falar com eles e tinha posto um véu sobre o seu rosto. O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola, que em grego é carta, na segunda epístola de Coríntios 3,13, né, o apóstolo Paulo vai escrever assim, fazer essa analogia e essa comparação agora com Yeshua, com Jesus. Então Paulo vai escrever assim, em grego, né? Ele vai escrever assim, ó, Kai o katapen, Kai ho katapen, Moses etitei kaluma, kaluma também é véu. Cadê o kaluma aqui, ó? Kaluma. Vou pegar o meu giz que caiu tudo no chão aqui. Ai. Oh, meu Deus. Kaluma também é véu. Masve é véu. E aqui no grego também eu tenho véu. Ó, kaluma. Kaluma é véu em grego. Tá bom? Então, o Paulo está escrevendo assim em 2 Coríntios 3,13. Kai o kataper Moses etitei kaluma epito prosompom autom prostome atenisai tos ruios eis tolerons to catagoromenai. O meu grego é bem ruim, eu não sou muito bom no grego não. Mas é isso. O que é que o Paulo escreveu aqui? O que Paulo está dizendo aqui nessa carta em grego? E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem, não é? Para a terminação do se desvanecer, para o que se desvanecia, para aquilo que estava acontecendo ali. Moisés estava escondendo a glória de Deus ali para o povo de Israel. Agora, deixa eu fazer algumas coisas aqui no quadro. Essa live vai começar a pegar fogo agora, tá? Não sai da live não, fica aí. Não sai da live não, fica aí. Que agora o bicho vai pegar aí. Aí agora os crentes aí do sistema acho que não vai gostar muito não. Mas é importante que você assista aí, né? Estou falando aí que as minhas lives já estão virando uma aulinha, né? Então vamos ver, ó. Só para você entender, eu quero que você entenda isso aqui, tá? O véu que Moisés usou é uma coisa, ok? O véu do templo é outra coisa, mas há uma associação entre véu e templo. Vou explicar já. Então, a gente vai ter aqui essa palavra aqui, ó. Em hebraico, em hebraico, eu vou colocar aqui para você, tá bom? Ó. Dá para ver aí? Tá aparecendo lá? Acho que tá.
Então eu tenho aqui essa palavra aqui em hebraico. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá. Tá. Tá vendo aí? Tem mais essa letrinha aqui. A letrinha que vai dar assim. Ó. Tem essa letrinha aqui. E tá parecendo legal que eu tô vendo por aqui agora. O pontinho maçorético aqui. E essa outra letrinha aqui em hebraico. Tá bom? Aqui, ó. Pronto. Eu tenho aqui a palavra masvê. Essa palavra aqui, masvê, em hebraico, que é véu. Esse aqui é o véu de Moisés. Véu de Moisés. Você vai entender. Te garanto que essa live vai pegar fogo. Peço para você ir compartilhando. Agora nós temos um outro tipo de véu, não é? Ai, deixa eu pegar aqui mais coisas aqui. Cadê? Acabou. Deixa eu ver. Achei. Nós temos um outro tipo de véu, que esse véu aqui, ó, vou fazer aqui a letra, essa letra aqui em hebraico, tá bom? Ela vem desse aqui, tem um pezinho aqui. Esse aqui é um outro tipo de véu, tá? Tá vendo aí? Mais 3 pontinhos maçoréticos e mais 2 letrinhas aqui em hebraico. Ó. Estou olhando para a câmera do celular para ver se tá saindo direitinho aí. Acho que tá, né? Tá. E mais essa outra letrinha aqui, que todo mundo fala que é difícil para fazer ela em hebraico, né? Ó. Ok? Um ponto maçorético aqui dentro e mais o traço aqui. Aqui também é um véu, tá? Isso aqui também é um véu. É um véu também. Ó, é um véu. Ok? Só que esse véu aqui, qual véu que é? É o paroquerete. É o paroquerete. O hebraico. Paroquerete. Só que esse véu paroquerete aqui, ele não é o véu de Moisés. Esse aqui é o véu do templo. Ok? Esse aqui é o véu do templo. Só que ainda tem um outro véu. Ai, ai. Deixa eu ver se vai ficar bom agora explicado. Esse outro véu aqui, ele se escreve lá na língua grega, né? Na língua grega. Esse véu aqui é o véu que dá um nome para o canal do meu querido irmão, lá, deixa eu ver, o Alex Sampaio, é o nome do canal dele no YouTube, você vai entender já já. Aqui, ó, esse aqui é um outro, é véu também, tá? A palavra é a mesma, é véu, só que no grego ele é isso aqui, ó. Vendo?
Esse aqui é o kaluma. É o kaluma. Kaluma. Por isso que o canal do Alex Sampaio é Descalumados, que é o kaluma em grego. Kaluma. Tanto o kaluma quanto o masvê são véus mesmo. São véus do rosto. Ok? O único véu que se quer diferente aqui é o paroqueret. É o paroqueret. Ok? Paroqueret. Tá faltando aqui. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Pra não ficar feio. Né? Deixa eu arrumar aqui, ó. É o paroqueret. Então nós temos masvê, o véu do rosto de Moisés. Nós temos paroqueret, que é o véu do templo. E temos o kaluma, que é o véu também do rosto, só que em grego. É o véu lá que eu li para vocês, que o apóstolo Paulo falou para a gente lá, né? Cai o cataper, Moisés, etitei kaluma, né? Que ele está explicando sobre Moisés, né? Não fazer como Moisés fez, ok? Não fazer como Moisés fez. Agora, diante de tudo isso, você já entendeu aí? Eu vou apagar de novo. Então, guarda aí, ó. Masvê, o véu do rosto de Moisés. Paroqueret, o véu do templo. E kaluma, em grego, o véu do rosto. Presta bem atenção no que eu vou botar para vocês aqui. Uma coisa. A Igreja Congregação Cristã do Brasil, ela faz uso do véu. A Igreja Evangélica Pentecostal Sinos de Belém, Missão das Primícias, do missionário Josias, as irmãs missionárias com seus maridos ministros e presbíteros, as irmãs de lá, elas também fazem, deixa eu fazer um desenho aqui. As irmãs de lá, elas fazem também o uso, não é? O uso do véu. As irmãs põem o véu lá, né? Elas usam o véu, não é? Lá também tem as reverendas, né? Que colocam o véu, lá, igualzinho às freiras, não é? As freiras que usam lá, não é? As reverendas usam o seu véu. Também tem as irmãs da congregação que usam o véu igualzinho o véu da Sinos de Belém, não é? E assim também tem as reverendas lá que usam o véu azul na Sinos de Belém e tal, né? Usam um véu azul, um véu branco quando é titular. Enfim, esse véu aqui, ele não tem o menor problema se você usar ou deixar de usar. Paulo vai dizer que o cabelo dá no lugar de véu. Só que Paulo está falando dentro de um contexto, ele só fala do véu para a igreja de Corinto, né? Por quê? Porque Corinto, Paulo estava numa época lá de um império meio bagunçado, aquela história do imperador romano Calígula, que era promíscuo, que era pornográfico, que era prostituto, que tinha relações com as esposas dos seus soldados e submissos, tal, aquela coisa. O cara era uma coisa horrorosa, sexualmente falando. E havia os templos de Diana, havia os templos gregos também, os templos romanos, onde na Grécia, principalmente em Corinto, havia templos de sacerdotisas que todos os dias, como devoção, né, tinha que ter relações sexuais ali, promiscuidade, lá vão ter nesses templos.
E o véu no Oriente Médio, em todos os lugares da região, sempre foi para proteger do sol, mas agora no contexto religioso, o véu, no mundo judaico, a mulher não pode usar o termo judia, porque é um termo de baixo calão, para a mulher, como de judiar, né? Então, a mulher hebreia ou israelita, a mulher Yahudim, a mulher de um judeu, ela sempre quando ela vai sair de casa, ela não vai colocar o véu, ela não põe o véu, a mulher judia, não. A mulher judia, ela pega e ela, ao invés de ela mostrar o cabelo dela, ela não mostra o cabelo dela. A mulher judia, ela compra uma peruca. A mulher judia põe uma peruca, não é? Pode reparar, toda mulher de judeu, né, tá usando uma peruca. Por quê? São conceitos históricos, tradicionais e religiosos. Porque o cabelo dela é algo muito bonito. O cabelo da mulher judia é algo muito bonito e algo muito íntimo, que só pode ficar exposto ou dentro de casa ou para o seu marido. Compreendeu isso? Por isso que ao invés de usar véu, as mulheres judias, elas colocam peruca para esconder o seu cabelo original. Ok? Aqui você entendeu, né? Há um texto também que vai dizer que as mulheres santas se adornavam diante dos senhores, não é? Usando o véu em respeito. Na Grécia, em Roma e em todos os lugares daquela região, a mulher que andava com o cabelo solto, esvoaçado, com o cabelo solto, né? Mostrando toda a beleza, o brilho, a cor, e cabelo pintado, tal, aquele negócio. Essas mulheres, elas eram conhecidas como prostitutas. Porque o que é que uma prostituta, quais são as ferramentas que uma prostituta vai usar para atrair um homem? Senão a beleza, a carne viva, sangue ativado, cabelo bem feito, escovado, aquela coisa toda, brilhoso, bonito, e modelos penteados sensuais, tal. Isso naquele tempo, tá, pessoal? Então, a mulher considerada do lar ou a mulher decente, ela não mostrava o seu cabelo não, ok? Porque tanto Roma como os outros lugares em Israel, né, sabia que a mulher decente ela escondia o seu cabelo. Então, assim a sociedade sabia que essa mulher aqui, ela não era uma prostituta. Ela não era uma mulher adúltera, nada disso. Porque o cabelo dela estava tampado com o véu, ok? E sempre quando aparecia, desde o tempo de Abraão, quando aparecia anjos para dar recado, as mulheres de Deus, elas escondiam, né, o seu cabelo em respeito aos emissários de Deus, aos anjos. Tá bom? É mais uma questão de respeito, de se autovalorizar, de se autopreservar, de não se expor à sociedade que era extremamente carnal naquele tempo. Beleza? Se uma mulher andasse na rua com o cabelo solto, esvoaçado, ou ela era adúltera, ou ela era prostituta. Ou aquela mulher que tinha um fogo na rabuleta mesmo, né? E essa mulher aqui, havia também as normas de Roma, de outros lugares, da Grécia. Se ela fosse pega em adultério, ou eles cortavam o cabelo dela e deixavam ela de cabelo curto, né? Deixava ela com o cabelo curtinho, tipo com o cabelo de homem,
de homem, essa mulher, ou numa punição mais severa, eles oh meu pai amado, sabe o que eles faziam com a mulher? Eles raspavam toda a cabeça da coitada, da mulher, naquele tempo. Se ela fosse pega em adultério. Isso na Grécia, tá? Na Grécia. E a mulher ficava triste, chorava, né? Tendo o seu cabelo todo raspado. Ficava assim, carequinha, não é? Porque era vergonhoso. Ela não podia sair mais na rua, porque se ela saísse, todo mundo ia saber que ela foi uma adúltera, que ela fez alguma coisa de má conduta, alguma coisa de ordem sexual, alguma coisa feia. Por isso, nessas culturas, o uso do véu era extremamente importante, tá? Mas não significa que aquela mulher que não usa o véu hoje está em pecado, está fora da presença de Deus, Deus não ouve sua oração, nada disso, tá bom? Mas quem quer preservar essa tradição, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Porque Deus, Ele olha o nosso interior. Deus, Ele olha a nossa essência, o nosso caráter, a nossa fidelidade, o nosso amor para Ele, para com a esposa, para com o marido, para com os filhos, não é? Não tem problema nenhum. Entretanto, porém, não, ok, show de giz. Entretanto, porém, gente, está explicado aqui o véu, a cultura do véu e tal. Entretanto, o que eu quero deixar bem claro aqui, nessa live. Moisés colocou o véu escondendo a glória de Deus. Paulo vai dizer que a glória de Deus, a glória de Jesus, é como um reflexo no espelho em nossa vida. Eu não consigo falar sem escrever ali agora, né? Caluma, véu. E também masvê. Véu. E também paroqueret. Templo. Jesus não disse que nós somos templo, morada de Deus? Estevão, quando estava sendo apedrejado, também não disse que o Altíssimo não habitava em templos feitos por homens, mas no maior templo que ele já construiu, que somos nós? Paulo também não vai enfatizar isso e vai dizer que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas? O que acontece é o seguinte: Templo de Israel e o paroqueret, o véu do templo. Moisés aqui, não é? Com o véu cobrindo o rosto, que a luz estava no seu rosto, né? A luz estava no rosto de Moisés, ele cobre o seu rosto. Sabe qual é a pegada disso aqui de Paulo, também de Jesus? Moisés simboliza, tipifica, aponta para cada um de nós nos dias de hoje. Nós somos o templo de Deus. Só que o templo de Israel, o segundo templo, que a Shekinah, que o HaKodesh não se manifestava mais, era um templo fake news em Israel,
Os rabinos vão ficar bravos comigo, mas não tem problema, depois a gente conversa no particular. O templo do tempo de Jesus, de Yeshua, que ele mesmo disse não ficará pedra sobre pedra, esse templo, quando estava lá, antes de Yeshua nascer, vir ao mundo, esse paroquete, ou paroquete, aqui, esse véu do templo, ele separava o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. Entretanto, porém, mesmo ele estando lá, não havia a Arca da Aliança lá no templo de Jesus, porque ela tinha sido levada pelos babilônios. Não estava lá a Arca da Aliança. Não havia a presença de Hashem, do Ar Kodesh, lá naquele templo de Jerusalém que caiu com a invasão de Roma, o general Tito, aquela história que você já sabe, no ano 70. Não havia o Espírito Santo lá, não havia a Arca da Aliança lá. Só havia o véu do templo, separava o santo dos santos, onde teria que ter a Arca da Aliança. Sabe o que eu quero dizer para você nessa tarde? Quero dizer para você nessa tarde que eu e você, como templo do Espírito Santo, nós precisamos deixar que Yeshua, Jesus com a sua palavra, com o seu Evangelho, com as boas novas, sua palavra que ele trouxe direto do céu para nós, temos que deixar Jesus entrar nessa casa. Temos que deixar Jesus entrar em nós, aqui, na nossa mente, no nosso coração. E não, com todo respeito, o achismo, a palavra, o sistema, fundamentalismo mosaico de Moisés. O homem Moisés. Eu não estou me referindo à Torá, estou me referindo ao homem Moisés, o ser humano Moisés, e não às ordens de Deus. Estou me referindo ao achismo de Moisés. Estou me referindo ao colocar um véu para cobrir a glória de Deus. No templo de Jerusalém colocaram um véu, só que não tinha a glória de Deus. Esse templo de Jerusalém, no templo de Jesus, simboliza você, que está dentro do sistema religioso. Você pode ser bonito por fora, você pode estar com véu, sem véu, você pode estar com terno e gravata bem vestido, não é? Ó, pode estar com uma gravata bonita que eu ganhei aqui, ó, de um pastor, o pastor Carlos, que me deu essa gravata, mas eu não consigo acertar ela. Então, você pode até estar até judaizante, né? Com talit, aquela coisa toda lá na sua igreja. Pode estar com uma roupa assim bem religiosa, tradicional, judaizante. Pode ter a Arca da Aliança na sua igreja, pode ter o candelabro ou a menorá, símbolo maior da presença de Deus em Israel. Não é isso aqui, a estrela de Davi, né? É o menorá. Vou explicar para você. Vou explicar para você uma coisa. Símbolo maior da presença de Deus. Esse aqui é o símbolo maior da presença de Deus. Esse símbolo aqui
não é o símbolo maior da presença de Deus. Tá bom assim? É apenas um símbolo que foi tirado da natureza. O Midrash vai dizer que uma aranha teceu isso daqui, esse símbolo para Davi. Davi usou esse símbolo no seu escudo. É um símbolo de guerra, é um símbolo militar, tá bom? Mas o símbolo divino, espiritual, é a menorá, é o candelabro, ok? Portanto, gente do céu, presta bem atenção. Paulo tem razão quando ele está falando sobre o que Moisés fez e que nós somos, a glória de Deus deve refletir em nossa vida. Só que não para nós, só para nós, para minha casa, para minha família, para o meu eu, como Moisés fez. Entrava na presença de Deus, recebia a glória de Deus e quando chegava perto do povo ele escondia para ninguém ver. Nós somos a luz do mundo, disse Yeshua. Você precisa transmitir a luz de Deus, o entendimento de Deus, o clarear de Deus, tirar as pessoas da ignorância, das trevas, da maldade, da mentira, dos vícios, do adultério, das fornicações, dos caminhos errados, do álcool, da cocaína, do cigarro, da maconha, do andar desregrado. Você precisa passar isso para as pessoas. Foi isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Porém, o sistema religioso fez igualzinho Moisés. Eu vejo os irmãos da graça bater pra caramba em Moisés, no judeu, no judaísmo, papapá. Só que, tanto o do sistema religioso quanto o da graça, o que eles criaram? Novos véus. Quando Yeshua morre na cruz, diz os evangelhos que o véu do templo, o paroqueret, se rasgou ao meio, mesmo não tendo a presença de Deus ali. Aquilo ali era um sinal muito claro de que Yeshua agora, ele é o sumo sacerdote, conforme os hebreus, que está na presença de Deus, na presença do Pai. Jesus morre na cruz, sai, passa, entra no templo, rasga o templo de cima e embaixo, acessa o santo e o santo dos santos, e dali vai para a dimensão espiritual, Mashiach, levar o seu evangelho, o seu amor aos que estavam lá no mundo espiritual, para voltar no terceiro dia. Se Jesus rasgou o véu do templo, por que é que nós permitimos que o homem, muitas vezes o pastor, o missionário, a missionária, o líder religioso da igreja pentecostal Jesus Amor, coloca um outro véu, onde você não vê nada, não enxerga nada, não pode ver outra rádio a não ser a Morada do Sol. Só pode ouvir o programa da Voz da Libertação. E aí vão colocando vários véus. Véus religiosos. De Moisés. Do homem. Jesus quebrou o véu lá no templo, mas o seu líder religioso coloca o véu da doutrina. Você não pode pintar o cabelo, você não pode rolar o cabelo, você não pode fazer a unha, aquela coisa que tu já sabe, usar short, usar regata, você não pode fazer nada. Tem esses véus da religião, né? Do uso e costume. Tem um outro véu
que é o véu da intolerância religiosa. Só a sua igreja está certa, só ela que foi revelada, só ela que vai para o céu. Contra o respeito, a congregação também tem essa afirmativa, essa narrativa. Aqui a igreja, a salvação é aqui. A revelação é aqui. Outras igrejas são hereges. Vocês estão errados. Ok? Jesus, Deus e a Bíblia não são um produto que vocês da congregação patentearam no cartório. Um dos véus que vocês da congregação colocam nas pessoas. Divorciou, não pode mais tomar ceia. Não pode tocar, não pode tomar ceia. É um estranho. Mesmo que o marido foi um safado, que ele meteu gaiada na irmã, que ele bateu na irmã, que ele abusou da irmã. Se a irmã separar, não pode mais tomar a ceia, não faz parte mais da comunga. É um véu que vocês colocaram aí. O véu do homem, o véu religioso, que afunda a pessoa, expõe a pessoa a uma discriminação, a um preconceito, expõe a pessoa, a situação da pessoa para a igreja, não está tomando a ceia, que está em pecado. Porque separou, não está na comunhão com Deus, né? A pessoa fica exposta. Essas coisas vocês vão pagar diante de Deus, por cada alma, por cada pessoa que Jesus morreu na cruz, e vocês jogaram para fora da igreja, com esse legalismo ridículo que vocês colocam. A mesma coisa, Deus é amor, essas coisas aí. Bom, esse é um dos véus que a igreja coloca. Seus usos, costumes e doutrinas que destroem as pessoas. Um outro véu que a igreja coloca, que toda a igreja colocou agora. Política. Política. Pastores que trazem discursos políticos para o altar. Pode ser do Nove Dedos, pode ser do Lula, como vocês falam, pode ser do PT. Não interessa. Pastor não tem que se envolver em política. Tanto do Lula quanto do Bolsonaro. O bolsonarismo entrou na igreja. Trocaram Jesus por Bolsonaro. E agora Bolsonaro está sentindo o peso do que é brincar com Deus. Subir em altar, fazer papel de crente, chorar, cantar louvor. Agora está sabendo que o negócio não é brincadeira. Não há nada em oculto que não há de ser revelado. Gente, não vou entrar muito em assunto de Bolsonaro não, que o pessoal não gosta. Mas vocês estão tomando agora, vocês estão vendo agora, estão tomando uma lapada do céu da verdade. Ok? Dos áudios que estão saindo por aí, pastor, né, Malafaia que deixou de ser pastor para ser um sindicalista do PL, um sindicalista de Bolsonaro, um cara que perdeu completamente, se é que um dia teve unção ou palavra de Deus no coração dele. Aquilo ali é isso aqui, ó, é poder. Então, a política é um véu que o sistema colocou, o homem religioso colocou, junto com o político, na sua cara. Tampou você. Você não enxerga mais o Espírito Santo. Você não enxerga mais a palavra. No tempo das campanhas políticas para a presidência, quem não lembra disso? Um irmão da congrega foi dentro da congregação assistir não, ele foi adorar a Deus, louvar a Deus e receber uma palavra da espiritualidade, né? Mas o ancião estava corrompido. O ancião estava corrompido com o sistema também. Baixou o espírito, colocaram o véu bolsonarista nele. Ele começou a falar de Bolsonaro, que o Bolsonaro era um Messias, em nome de Deus. Igreja, amada igreja, congrega, aleluia. Começou aquela história de Bolsonaro. E o irmãozinho se levantou com a sua razão, com sede de justiça, com sede da palavra de Deus, da espiritualidade, da revelação, falando, não vim aqui para isso. Eu vim aqui para ouvir a palavra, o Senhor falar comigo. Eu não vim aqui ouvir falar de Bolsonaro. A mesma coisa seria se fosse falar de Lula. Ninguém vai na igreja para ouvir Lula, nem Bolsonaro. O povo quer palavra, o pão vivo que desceu do céu, as escrituras, o Espírito Santo, correto? E aí um irmão da igreja também, acho que é militar ou não, bolsonarista, nervosinho, revoltadinho, que se aparecer, não é? Foi defender não a Jesus Cristo e nem a Deus, mas foi defender quem? Bolsonaro. E ele saca a arma e pá! Dispara. A que ponto chegamos a tal igreja do Senhor, dentro da congregação e outras denominações também, de pastores, obreiros, evangelistas, casais, famílias que foram expulsos porque
Não queriam votar no Bolsonaro, mas queriam votar no candidato, que era o candidato do PT, o Lula. Foram expulsos, surrados, ameaçados, aquela coisa toda. Esse é o véu que a religião colocou. O véu que rasgou no templo, para esses caras, essa cambada aí, não vale absolutamente nada. O sacrifício de Jesus não vale nada. A morte de Jesus não vale nada. Jesus, para esse povo, não vale nada. O que vale é usar o nome de Jesus para somar nisso aqui, ó. Grana, ó. Ó, isso aqui, ó. É só isso que interessa para esses caras. Usar o nome de Jesus e a palavra para ganhar dinheiro. E fazer a tua cabeça, lavagem cerebral, colocando um véu que não permite que você veja a verdade que está ali. Moisés, quando colocava o véu, impedia que a luz chegasse ao povo e que a luz iluminasse as trevas. Porque quando você acende a luz, você tem barata, escorpião, morcego, rato, eles correm. Não é verdade? Então, quando esses caras, você da Universal, da Mundial, da Congregação, da Deus é Amor, da Internacional da Graça, da Comunidade da Graça, da Renascer, da Católica, você é luz. Paulo diz que o nosso Pai é o Pai das luzes. Você é luz também. Você é de Deus também. Você veio de Deus. Agora, a luz que você tem, os Moisés, os discípulos de Moisés, os caras do sistema, os caras que querem o trono na cadeira de Moisés, os caras que querem só riqueza, poder, grana, carro importado, empresas, fazenda, helicóptero, jatinho, empresas, redes de TV, redes de rádio, bandas de rádio AM, FM, esses caras colocaram em você um véu chamado política. Por isso que é difícil você ver cura. Cura bona fide, cura real, cura verdadeira. É difícil. A igreja dos Filhos de Belém pode ter passado por um monte de coisa. Pode ter acontecido um monte de coisa lá. Escândalos, como acontece em tudo quanto é lugar. Mas foi lá nas Filhos de Belém, eu sempre digo isso. A irmã Lula está aí, a irmã Lula sabe o que eu estou falando. A irmã Lula deve ter estado lá, né, no Lausanne Paulista, lá na garagem do Rubens, lá quando a igreja era lá, na travessa número 3A, uma coisa assim. Não vou lembrar agora. Travessa Geneve, número 3A. A irmã Lula lembra, no dia em que a tal reverenda Miriam veio lá de Israel, e aí operou um milagre de uma cura de uma senhora, ela só colocou a mão aqui e a mulher vomitou o tumor canceroso. Eu não estou nem aí se a ciência não acredita, o médico não acredita, você não acredita. Eu estou falando porque eu fui testemunha ocular. Aliás, eu abri o culto para a reverenda Miriam naquele dia. Saí do altar e dei o espaço para ela poder pregar lá no Lausanne. E a senhora foi curada de tumor canceroso. Deus revelou para a reverenda Miriam. E a reverenda Miriam nunca tinha ido lá, se eu não me engano. Até então não tenho esse conhecimento. Mas a mulher, ninguém sabia que ela tinha tumor canceroso no cérebro. Ela era tia de um colega nosso, o Laércio, o tal do Zizo, lá da Rua Geneve, onde eu morei. Ninguém sabia, nem eu sabia. E a mulher vomitou tudo. Lembro até hoje que a irmã Yolinda, a esposa do irmão Fernando, irmão da irmã Lola, a irmã Yolinda correu com um lençol para limpar o chão, tampar aquilo, porque a mulher vomitou o tumor canceroso. É difícil você ver isso acontecer hoje. Tem picareta por aí, ilusionista, né? Tem aqueles que pagam pessoas para fingir que são paralíticas, saem andando, saem da cadeira de roda, fingir que é surdo, fingir que é cego, uma série de coisas. Tem muita pilantragem hoje. Essas pilantragens, elas são orquestradas pelos caras do sistema, os pastores ricos, milionários, com seu dinheiro, para iludir você. Eles colocam um véu na sua cabeça. Tem que ter um milagre para convencer de ele ficar aqui.
Se ele ficar aqui, a gente tem mais grana todo mês, né? Toda semana, oferta, volta, campanha, o que eles inventam lá. Então, tem esse véu aqui. Tem o véu religioso, né? Simboliza Moisés. Simboliza o templo de Jerusalém, que não tinha glória nenhuma, não tinha a Arca da Aliança lá dentro, não tinha a presença de Deus lá dentro, mas era um templo oco, levantado, fake news. Assim como, sem medo de falar, o templo da Universal, o templo da Mundial, esses templos, esses caras levantam um templo oco, que não tem a presença real de Deus lá dentro. Pronto, falei. Você não pode deixar e não pode permitir, sendo o templo de Deus, que furtem, roubem, que o inimigo entre dentro de você e retire a Arca da Aliança daí de dentro. A presença de Deus aqui e aqui no seu coração. Porque senão você vai ser um templo só para inglês ver, para turista ver. Você vai ser um templo só de aparência, de roupa. Ok? Só que tem uma outra coisa que eu também gostaria de falar. Nesses véus que colocaram na igreja, tirando a presença de Deus, muitas pessoas, como eu disse no chamado, né? Eu já ouvi muita gente falar, nossa, que povo estranho, sinos de Belém, a roupa das reverendas, a roupa das missionárias, ficar usando véu, coisa mais ridícula. Como é que esse povo se permite colocar véu na cabeça? Como que o povo da igreja, a congregação, se permite colocar véu na cabeça, saia comprida, né? A igreja católica também fazia uso do véu antigamente. Só que vou te falar uma coisa. Dentre as mulheres das cenas de Belém, as mulheres casadas, as missionárias, também as reverendas, a coisa mais rara e difícil era acontecer isso aqui, ó. Traição, adultério. Para quem fica orando, campanha de oração, consagração, vai no monte, sobe no monte. Entre os ministros, também, os homens lá, no caso, os pastores. Muito raro, muito difícil. Adultério, traição, sem vergonhice. Usam roupas típicas? Sim, usam roupas típicas. As irmãs têm o seu conjunto lá de uniforme, não é de missionária, uma roupa, uma blusa branca, uma camisa branca, depois acho que um colete azul marinho, com uma saia azul marinho até o joelho, abaixo do joelho. E o véu. As reverendas, a roupa igual de freira. As freiras da igreja católica também, não é? Os crentes em geral, da Assembleia de Deus, congregação, com véu, Assembleia de Deus sem o véu, Deus em amor, né? Todo esse povo, essas comunidades, são rechaçadas como igrejas antiquadas, igreja pré-histórica, né? Um povo que parou lá no tempo. Bom seria se todos nós parássemos no tempo de Jesus, no tempo do Espírito Santo, no tempo da decência, da ordem, no tempo do respeito, do temor a Deus, no tempo do respeito com o corpo da irmã, com o corpo do irmão. Vocês criticam essas denominações por causa que eles usam o véu. Só que vocês tiraram a glória, a santidade de Deus dos seus pastores,
das suas pastoras, dos seus missionários e missionárias, evangelistas, bispos e bispas. E hoje, quando você vai numa igreja moderna dessa daí, hoje os caras estão usando, o pregador está lá, ó. O cara está lá em cima do altar, né? E ele está com uma calça, dá uma olhada nisso aqui, ó. A calça hoje cola nas coxas do cara, É isso aqui que tem na igreja hoje, ó. E a calça é tão apertada aqui que aparece o volume do trem do cara na igreja. Aparece o volume do trem do cara lá na igreja. O volume do membro do homem na calça. É isso aqui que está na igreja hoje, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Os caras vai pregar mostrando todo o volume dele. Calça super apertada, né? E vai lá com toda a vaidade, se põe, se exibe lá, o negócio dele com a calça apertada. Fala a verdade, irmão. Ô, meu querido, minha querida, você vai numa igreja dessa, sua esposa é mulher, ser humano, tem olho, né? Tem olho físico, tá ali, tá na cara dela, tá esfregando na cara dela. Como é que a mulher vai se concentrar na palavra, em Deus ou em Jesus? Fala pra mim, você tem filha adolescente, filha jovem? Como que a sua filha vai ficar com o pensamento ligado em Deus se o cara tá com a calça apertada, mostrando tudo o membro dele? Outra coisa, hoje em dia tem uns caras que também, nessas calças que eu coloquei aqui agora, os caras põem uma calça assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Põe a calça aqui, tá vendo? E isso aqui, ó. Eu não sei que raio de calça é essa que os caras estão usando hoje, que é pior do que calça de mulher. Homem, hein? Homem, na igreja. Os caras põem umas calças que fica isso aqui, ó. Ele fica competindo o traseiro dele, o bumbum dele com o traseiro das mulheres da rua, das irmãs da igreja. E você quer criticar ainda as cenas de Belém, as missionárias que usam véu? Você quer criticar a congregação ainda? Você quer criticar os crentes ainda? Os crentes que você chama de chato, né? Tem que reavaliar. Vocês perderam o verdadeiro Ruach Kadosh. Vocês perderam a Kadosh, a glória, a santidade de Deus. Vocês perderam a Shekinah de Deus faz tempo. Isso aqui não é roupa de um homem de Deus. De jeito nenhum. Né? O cara quer valorizar as coxas dele, quer valorizar o bumbum dele, aqui, ó. Tem cara na igreja, tem pregador que vai pregar na igreja, que o traseiro dele está mais saliente, chama mais atenção do que o traseiro das irmãs que estão de saia. É uma competição, fora aquelas irmãs que põem uma saia também, que eu vou te contar, um Deus nos acuda. A saia da irmã é isso aqui. Só que tem isso aqui, ó. A saia está aqui. Só que a saia é tão colada, não é? E diz que é pastora. E diz que é mulher de Deus. A saia pode vir até o joelho. Mas só que olha isso daqui. Que saia é essa, evangélica? Saia é essa, pastora? Que saia é essa, apóstola? Que saia é essa, missionária? Que saia é essa, bispa? Bispa do cão, bispa da Casa da Luz Vermelha, bispa do prostíbulo. Saia essa aqui. Prostituição em cima do altar. Você acha que os obreiros, os pastores, os homens casados, os adolescentes que estão né, com os hormônios à flor da pele, vai olhar para a palavra, vai olhar para a pregação, para o louvor? Não vai. Ah, mas não vai mesmo. Então, as igrejas modernas, elas colocaram dentro dos seus cultos um outro tipo de véu, que é o véu da carne. O véu da carne. O véu da prostituição.
A maioria das igrejas está com o Kaluma. E essas igrejas, esses homens que se diz pregadores, tem que ser mancol, tem que ter esse mancol, tem que ter respeito com a mãe de família que vai lá, tem que ter respeito com a senhora, tem que ter respeito com a avó, tem que ter respeito com a mãe jovem, tem que ter respeito com as filhas, as adolescentes. Os homens também têm que ter respeito. Tem que ter respeito com essas mulheres. E as mulheres têm que ter respeito também. Umas bispas com botox, com um batonzão. Nada contra batom, nada contra pintar o cabelo, cortar o cabelo. Isso não é pecado, já tem nas minhas lives no YouTube, nada a ver. Mas você está representando a espiritualidade. Você já viu uma juíza no tribunal, cheia de batom na boca, com um decote mostrando os seus seios? Você já viu isso? Já viu uma juíza com uma calça colada, mostrando as suas partes? Uma calça bem grudada? Já viu? Não viu e nunca vai ver, porque o lugar requer respeito. Se no Tribunal de Justiça dos Homens requer respeito, por que na igreja, onde é o lugar que deveria se ter mais respeito, honra, não é? Pureza, virtude, busca do Espírito Santo, vocês estão fazendo isso aí na igreja? Aí já não é igreja, já é uma casa de show, já não é altar, já é um palco, já não é pregadora, nem levita, cantora, é cantora do mundo mesmo, boate. E agora, como a Globo mostrou aí, as cantoras famosas, que se diziam mulheres de Deus, né? Agora estão cantando em casas de show, casa de show, noturno, né? A mesma coisa que o mundão, tá tudo certo, tá tudo misturado, né? Com o pretexto de evangelizar, e assim vai. Me parece que é um templo falso, é um templo sem a Arca da Aliança. Só para inglês ver, só para atrair, para chamar a atenção das pessoas. Portanto, se Deus tocou no seu coração nessa mensagem, eu não estou pedindo para você usar véu, colocar véu, não é nada disso. Mas para você ter um mínimo de decência, de respeito, em primeiro lugar, consigo mesmo, mulher, com o seu corpo. Qual é a luz que você tem para dar para o mundo? Qual é o véu que você tem? Qual é a presença de Deus que você tem? Você é um templo cheio do Espírito Santo de luz? Ou você é um templo oco, sem a Arca da Aliança? Jesus já rasgou esse templo quando ele morreu na cruz. Permita que o Espírito Santo agora habite nesse templo. Tire aí o espírito de Moisés, tire o espírito do homem, da carnalidade, da vaidade exacerbada. Depois não querer colocar a culpa na pombagira, lá da Umbanda, do Candomblé. Quer dizer, as bispas põem silicone nos seios, fica aquelas bolas grandona, e põe um decote para mostrar, né? Parece que tem duas nádegas, uma embaixo e uma em cima, frontal. Cola a calça ou cola o vestido de um jeito, que misericórdia. E ainda querem se achar templo de Deus. O sistema colocou um véu em vocês, esse véu cega vocês mesmos, não deixa vocês verem o quão ridículo vocês estão tentando fazer a obra de Deus, falando aquilo que não entendem, que não manejam bem, não conhecem, que é a palavra de Deus. É preciso nos resignarmos e termos reflexão e voltarmos a temer a Deus, ou seja, ter respeito por Ele, amar a Deus, respeitar o Espírito Santo, respeitar o seu corpo. Você em primeiro, você como mulher, em segundo, seu marido, seu esposo, terceiro, seus filhos, sua casa. Você não é qualquer coisa não, mulher. Não se compare, não se conforme com esse mundo, disse o apóstolo Paulo. Tá bom assim? Que Deus te abençoe. Não deixe que o pastor, o missionário ou o homem religioso coloque os véus desse mundo na sua face, no seu rosto, impeça você de acessar a glória de Deus. Que Deus te abençoe. E como diz o Alex Sampaio, que o Espírito Santo
nos torne descalumados, sem véu, para podermos ver e enxergar a glória de Deus, a beleza da vida, mas com ordem, com decência, com recato, com prudência. Tá bom assim? Shalom. Deus abençoe o meu querido irmão Paulinho Francisco. Vou marcar de fazer uma live, viu, Paulinho? E também a minha querida e amada irmã Lola, não é? Com o seu marido, com os seus filhos, tá bom? O Andrei e agora esqueci. Acho que é Andréia. Andréia e Andréia. Esqueci. Um abraço para vocês. Deus abençoe bastante toda a família, seus netos e a irmã Vani, irmão Rubens, todo mundo aí do Lausanne. Tá bom? O irmão Fernando lá em Minas, tá em Minas Gerais, o irmão Fernando, né? O Fernando andei brigando com ele, quebrando um pau com ele aí, com esse negócio de política aí. Mas já passou. Deus abençoe ele, a Michele e a irmã Iolinda também. A toda a família, a todos vocês. Tá bom? Shalom e até a próxima. Não deixe o sistema colocar véu nenhum, calúnia nenhum em você. Não deixe o sistema colocar nenhum mas vê em você, nenhum véu em hebraico. Tá bom? Livre-se disso. Você é de Deus. Você é lindo, é linda, é amado de Deus. Vai viver a sua vida em paz. Se desligue disso tudo. Tenha Deus na sua casa, dentro de você. Você está na igreja, está gostando, está fazendo bem para você? Beleza, maravilha. Não deixe que ninguém te contamine. Um abraço aos irmãos da Sinos de Belém, às missionárias, às reverendas. Um abraço aos ministros. Um abraço também aos anciãos, às irmãs e os irmãos da Congregação Cristã do Brasil e a todos os irmãos evangélicos desse país. Ok? Igreja, você é corpo de Cristo. Vamos marchar com Cristo. Não vamos marchar nem com Lula, nem com Bolsonaro. Não vamos marchar com política. Política só dá isso que você está vendo aí. Corrupção, mentira, assassinato, xingamento, briga. Só dá isso. Vamos nos colocar diante de Deus, como o povo escolhido de Deus. Que a paz esteja com você. Shalom, shalom, Shabbat shalom a todos. Porque sexta-feira começa no pôr do sol o Shabbat shalom. Tá bom? Deus abençoe, um abraço. Até a próxima. E semana que vem eu estou lá no Lausanne. Tchau para vocês. Deus abençoe. Excelente sexta-feira e final de semana abençoado para todo mundo.